da primeira, no caso do agronegócio, são muito melhores que as que a gente poderia fazer por aqui. Então, quando eles criam, eles disponibilizam. Se a gente tiver um único contribuinte que seja possível aplicar aquela regra, né, a gente usa. Então, hoje, todas as regras de seleção criadas por todas as regiões fiscais estão disponíveis para as 10 equipes de seleção. O que mais? Agora nós estamos firmando alguns acordos internacionais e hoje a grande moda, né, são aquelas empresas que atuam em vários países, o patrimônio, o dinheiro, ele circula pelo mundo e essas informações estão sendo cada vez mais usadas. A gente recentemente teve aquele acordo FATCA, né, em que dados de cidadãos americanos são informados à Receita Federal norte-americana e dados de brasileiros são informados para o Brasil. Não sei se vocês viram nos noticiários, recentemente a Receita fez uma varredura de todos os imóveis de brasileiros em Miami, né? Então são todos dados que a gente vai recebendo e utilizando para fazer essa seleção. Enfim, o que se espera para o ano 2017? A gente lançar 140 bilhões em tributos sonegados. E esse pessoal da seleção acertar, no mínimo, 92,5%. Quer dizer, de cada 100 ações fiscais que a Receita abre, a gente espera acertar 92,5%. Quando, no painel antes do meu, que eu cheguei aqui, fiquei verificando, falou, o número de representações fiscais para fins penais é enorme. É claro que é enorme, percentualmente, porque a gente só vai na certa, gente. Que papo é esse? Se a gente fosse um franco atirador, ia ser 1%. Mas os caras estão lá verificando, tem que ser isso mesmo, né? Parece sacanagem da gente, mas não. A gente só vai na boa. Por isso que vocês receberam o fiscal, né? Bom, além disso, nós temos uma segunda parte, quer dizer, a Subsecretaria de Fiscalização tem 3 grandes áreas, que é seleção, que é acompanhamento de móveis contribuintes e que cuida da auditoria fiscal. Por que vocês têm uma área que só cuida de grandes contribuintes? Está de sacanagem comigo. Aqui, por causa disso aí, ó. Os grandes contribuintes dentro do universo de contribuintes que a Receita trabalha é 0,1%, aquele tripinho ali, ó, no meio. Só tem que eles são responsáveis por 61% da arrecadação. Como a gente tirar os olhos desses caras? Quem gosta de futebol aqui deve sacar. Um zagueiro equatoriano chamado Quinones. Quinones marcava o adversário, né, com as 2 mãos debaixo dos 2 sovacos. O joelho no meio das pernas e o queixo na nuca. É mais ou menos como nós marcamos grandes contribuintes. Porque a gente não pode vacilar com esses caras. Né? 61% da arrecadação, cara. 0,01% do total de contribuintes. Ele pega todos os meios, faz uma operaçãozinha eletrônica, a gente não pode tirar o olho dos caras. Né? Mas quem dá volume nessa arrecadação são esses caras. Por isso existe um setor que só cuida disso. Qual que é o objetivo desse setor? Assegurar o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias e aproximar a arrecadação potencial da arrecadação efetiva. Né? É para isso que esses caras servem. E aí, como é que eles trabalham basicamente? A gente acompanha a arrecadação desses contribuintes como o Quinones acompanhava o atacante do time adversário. E toda queda de arrecadação a gente percebe just in time, porque é mês a mês. E aí, tendo a queda, a equipe analisa. É uma equipe de especialistas. Também uns neguinhos com inteligência fora do normal, né? Então acompanhamos os maiores. Bom, vamos dizer que eles não consigam, com as informações que a gente tem, entender o porquê daquela queda. Né? Então eles pedem informações. Né? Todo começo de ano a gente faz uma reunião que a gente chama de boas-vindas. A gente pega e manda uma cartinha para o contribuinte para uma reunião e fala assim: senhor contribuinte, o senhor esse ano estará sujeito ao acompanhamento econômico tributário diferenciado. Dá cá um abraço. Manda para a gente o nome e o telefone de um representante que a gente possa conversar diretamente. Coisa rápida, coisa de amigo. Eles mandam
E aí deu uma queda de arrecadação e liga pro sujeito. E aí, Mário, delegado, tudo mais? Mas então, cara, sua arrecadação caiu, o que está acontecendo com essa empresa? O setor econômico está dando lucro, ou o seu índice de rentabilidade está menor do que o setor no geral. O que está pegando? Né? E aí eles mandam as informações, a gente analisa, ok, bye bye, velho, vai ser feliz. Não ok. A gente chama ele por uma ação de conformidade. Bota isso na cabeça. Eu tive com o secretário da Receita 2 vezes no último mês. Isso é uma raridade para um delegado. E ele falava assim, delegado Mário, a Receita Federal, nessa época de crise, ela tem 3 objetivos: arrecadar, arrecadar e arrecadar. Então, nós temos que botar dinheiro nesse cofre, né? Ter um enorme déficit. E então, as ações de conformidade são fundamentais para o Estado brasileiro. Se a gente faz uma ação fiscal e lança, vocês, advogados tributaristas, vão pegar lá e vão questionar na DRJ, no conselho, aí não deu certo, vai para o judiciário, isso vai demorar para ser parcelado, né? Ou para ser pago. Agora, se a gente faz uma ação de conformidade e indica que a gente já viu uma coisa que está fora do normal, e ele reconhece, paga, parcela, dinheiro caindo nos cofres públicos. Então, a ação de conformidade, ela é básica. Gente, eu tenho certeza que o escritório de vocês deve estar recebendo reiteradas cartinhas. Não, recebi uma cartinha da Receita. É ação de conformidade, pode ficar feliz. É a Receita Federal. Claro, porque antes a gente vinha logo com o pé no peito. Eu lembro quando entrei na Receita, meus amigos dentistas, não sei se vocês sacaram meu currículo, gigantesco, eu sou dentista, depois que eu formei direito. Então, meus amigos dentistas falaram, Mário, cai na malha. Você olha para mim o que é? Você está louco? Quer que eu perca meu emprego? Isso é a informação mais sigilosa que a gente tem aqui. E agora não, a Receita mandou SMS pro cara. Ó, você caiu na malha. E caiu por quê? Vê se está tudo certo. Isso é uma ação de conformidade. Isso é princípio da transparência. Isso vai ao encontro da nossa necessidade de arrecadar, mas também vai ao encontro de uma nova visão de administração tributária que a Receita Federal está tendo no Brasil e que está sendo cobrada por outros países, que são ações de conformidade prévia. A gente aqui em Belo Horizonte é um modelo de inovação dentro da Receita. E a gente está desenvolvendo vários sistemas descentralizadamente. E todos esses sistemas, quando tratam de lançamento, a gente tem que ter uma etapa anterior de conformidade. Né? Então, bota isso na cabeça. Tem ação de conformidade. O contribuinte ficou conforme? Dá cá um abraço. Não ficou? Aí sim a gente encaminha para a área de fiscalização, para que seja feita a ação tributária. Ação fiscal, né? E o lançamento eu fiz. Vou ter que voar, porque ela só fica me pressionando. Ó. E a última fase? A fase de auditoria fiscal. A gente não pode tratar todo mundo igualmente, eu já falei, contribuinte grande, a gente está ali cercando o cara. E a gente tem um foco. O foco é combate ao planejamento tributário abusivo. Né? Cara, em contribuinte diferenciado, você falar em passivo fictício, em saldo credor de caixa, é só exemplo para custo de formação do auditor fiscal. Não existe. Os caras não vendem sem nome, eles não compram sem nome. Tira da cabeça. Né? Então, se há algum ilícito, está no planejamento tributário abusivo. Então, o foco nesses caras é nisso. Os médios, não, já é um cruzamento de informação e assim a gente trata ele. E os pequenininhos, a gente faz preferencialmente ações de conformidade e as tais malhas fiscais. Né? A gente não pode tirar o olho de nenhum segmento, mas a gente estratifica e usa estratégias diferentes para cada um. Senão, daí a pouco, está a empresa média picando todinha para virar um tanto de simples. Né? Aqui, ó, esse é o nosso desafio, né? Combater o planejamento tributário abusivo. Uma imagem vai mais que 1000 palavras. Olha lá, você olha por fora, é uma maçã lindona, e você abre por dentro, é uma laranjinha. Né? E o nosso desafio é esse, ó. A gente descobrir qual é o limite entre o legal e o ilegal. E aqui eu não tenho dúvida que nós somos parceiros nessa análise. Porque a gente está o tempo inteiro imaginando o que o contribuinte pode fazer. E lançando, e vocês estão impugnando, e o CAR está julgando, e a gente está aprendendo. É assim que funciona, cara, é uma dinâmica. Então nós todos somos parceiros.
Eu não tenho a menor dúvida disso. Olha lá, de toda forma, na última apuração que a gente fez, 3,6% do total de auditorias foi feita em combate ao planejamento tributário abusivo. Isso representou 49,1% do total lançado pela fiscalização. Então, é um segmento que a gente tem que trabalhar. Eu vou passar isso aqui, igual um foguete, porque, na verdade, isso está lá na internet. São as grandes ações planejadas para fiscalização. Como é que funciona esse trem? Quando chega em outubro, há uma grande reunião nacional coordenada por Brasília que define as grandes linhas da fiscalização para o ano seguinte. E a partir daí, as equipes de seleção e preparo começam a produzir os dossiês. Obviamente, existe alguma margem de manobra. Por exemplo, teve uma época de um boom imobiliário aqui em Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte. A gente não podia fechar os olhos para as construtoras. Então, se a construtora não tivesse, a gente ia justificar e ia enfiar eles no nosso planejamento aqui da 6ª região fiscal. Mas, no geral, essas são as grandes operações. Olha lá. Combate ao planejamento tributário vinculado a eventos de reorganização societária com geração de... Ali está ativos amortizados, são aqueles ágios, que não tem fundamento, que baixa a base de cálculo, depois de renda, contribuição social, né, está de olho nisso. Planejamento tributário envolvendo fundo de investimentos e participações, que existem algumas isenções e que, quando não cumpridas, tem tributação, tem gente que está de olho nisso, e ao mesmo tempo aqueles caras que investem alto e não tem origem, então a gente também está olhando. Tributação de resultado auferido, incontrolado e coligado no exterior. Então, várias vezes, as pessoas alegam uma tributação, um acordo para evitar bitributação, a gente está de olho nisso. Né? Evasão nos setores de cigarro, bebida e combustível, são setores que a gente considera de risco. Planejamento tributário, envolvendo direito de imagem, jogador de futebol, né? Constitui empresa para ter tributação na jurídica, ou alguns casos em que há uma clara relação de emprego, de subordinação, e que é tributada como pessoa jurídica, então a gente está de olho nisso. O que é isso? Isso aí já na área de contribuição previdenciária, né? Sonegação previdenciária, registro indevido de opção pelo simples, é aquele cara que não é simples, mas bota lá para pagar um tiquinho menos. Aposentadorias especiais, isso na pessoa física. Contribuição previdenciária incidente sobre comercialização rural, que é outra coisa difícil de controlar. Existe incidência de contribuição previdenciária, a gente está fazendo apuração nesse sentido. Desoneração de folha de pagamento são aqueles caras que pagam sobre receita bruta, mas só nega a receita bruta. Né? Então a gente faz o duplo lançamento, tanto da base de cálculo, que ele diminuiu, de imposto de renda de contribuição social, de PIS e COFINS, nossa, isso aí é bala, cabelo, bigode e axilas. Compensação previdenciária com créditos inexistentes, a gente está cansando de ver na área de órgão público. Então, determinadas empresas de consultoria chegam nas prefeituras e falam, tem um trem aqui, bom processo, que é uma compensação dos créditos, a gente está apurando isso. Utilização indevida de URAT, essa é uma operação eletrônica que muito contribuinte recebeu a cartinha, né, com a conformidade antes. Infelizmente eu não vou poder mostrar os resultados, porque essa é sensacional. O setor de risco, cigarro, bebida, papel imune, ontem nós fechamos duas fábricas, né? Estava lá em Montes Claros ontem, foram fechadas 2 fábricas de cigarro, legal. Para vocês terem uma ideia, os trabalhadores eram paraguaios, em regime de trabalho escravo, o fim do mundo. E os caras produziam marcas paraguaias. Cara, o cara tá falsificando cigarro paraguaio, bicho, até que vai parar. E aí outra coisa. Sabe como é que os caras lavavam dinheiro? Eles lavavam dinheiro com a dupla sertaneja. Cara, isso é o fim do mundo, bicho. Eu que sou um devoto do rock and roll, tenho raiva dos caras, né? E os caras, velho, pegavam a grana do cigarro que ele não podia aparecer e botavam como se fosse show do Arthur. Cara, vamos lá. Que rola assim também? Setor de bebidas. Tem algumas nuances assim do cara que utiliza suco de fruta ou produtos da Amazônia, que na verdade não utiliza. Então a gente vai controlando isso. Né? E na questão do papel imune, são aqueles caras que compram o papel com imunidade para ali
periódicos, revistas, e que, na verdade, usam para fazer santinho de político, calendário de mulher pelada e tal, que deveria ter imunidade, mas a gente tem que combater. Né? E outras operações ali, falta de recolhimento de carnê-leão, que está sendo eletrônica também. Galera, presta atenção nisso, que isso vale para vocês também. Se você é profissional liberal e recebe rendimentos todo mês, né? Vocês têm que pagar o carnê-leão se passar do limite de isenção. Né? Ah, mas eu pago tudo junto lá na declaração de ajuste anual. Gente, o fluxo de caixa do governo está lá previsto, legislação, vocês adoram lei, eu não sei legislação de cor, mas que está previsto, está. Né? Então tem umas multinhas isoladas que a gente está fazendo, opção de receitas com base na nota fiscal eletrônica, opção de receita e rendimento a partir de dígitos de movimentação financeira compatível, mais velho do que andar para frente, mas ainda pega. E lançamento automático parando de FDAF, aqueles caras que falam que tiveram na fonte, mas não tem o efetivo recolhimento, ele vai lá, está buscando isso. Isso sim é o que é falar, né? Porque esse o bicho está pegando. E é um negócio engraçado, porque neguinho chega perto de mim e quer me irritar, fala assim, você não é nada, e a gente trabalhando igual o cão nessas operações. O núcleo político da Lava Jato está sendo feito em Belo Horizonte, galera. Entendeu? A crônica vai ser feita em Belo Horizonte. Cara, hoje nós somos um centro de excelência em fiscalização de pessoa física. Brasília vem aqui aprender com a gente. E o resto do Brasil também. Então, nossa Lava Jato, olha lá. Para esse ano, a gente tem a previsão de concluir 850 procedimentos. Nós já concluímos, até a data de hoje, 542. E já recuperamos sim, já lançamos 10,7 bilhões. É dinheiro pra caceta. Né? Nós trabalhamos em 4 núcleos, né? Núcleo de empreiteiras, que são as empresas que existem, né? Odebrecht, Camargo Correia, Júnior. Enfim, núcleo das noteiras, que são aquelas empresas de fachada, núcleo de ex-diretores ou os núcleos políticos também, né? O político está com a gente, e núcleo de operadores de câmbio fraudulento, que são os doleiros. Então são 4 grupos que a Receita Federal está trabalhando. Mas por que esse trem não divulga mais? Porque tem trem chamado sigilo fiscal. A gente trabalha com gráfico de relacionamento, então a gente assinala um contribuinte e tudo que está em volta aparece. Né, com relação às operações com aquele contribuinte, com a relação de parentesco, bicho, coisa de maluco, esse sistema aí. Além disso, nós estamos trabalhando em mais 2. Operação Ararate era uma espécie de um sistema financeiro paralelo que aconteceu lá no centro-oeste do Brasil, que é político envolvido também. Nós estamos fazendo aqui, a DEMAC está fazendo, previsão de conclusão 34 procedimentos, esse ano já encerrou 30, já levantamos 554,8 milhões lançados, né? Cafezinho perto da Lava Jato, e a Operação Zelotes, que ainda está sendo investigada. A Operação Zelotes está sendo feita pela DRF Porto Alegre, previsão de conclusão de 15 procedimentos, 12 já encerrou, recuperou 149 milhões. A Zelotes talvez seja a operação que está mais atrasada nessa história toda, né? Existem ainda uma série de investigações, mas a gente tem certeza que a gente vai ter um resultado fantástico. Isso é a última mensagem, né? Basicamente assim, cremos que a cultura organizacional, nós da Receita, assim como a sociedade, mantém e modifica-se nas pessoas, através das pessoas, e a Receita vem evoluindo, né? O grande desafio da Receita é a compatibilização de ação preventiva e corretiva. Então, se de um lado a gente afrouxa, o cara não vai apurar, declarar, pagar, né, corretamente seus tributos. Mas, ao mesmo tempo, a gente está atuando preventivamente. As ações de conformidade é um demonstrativo que a gente está seguindo esse caminho. E as ações de educação fiscal também. Todo mundo fez direito aqui, todo mundo sabe que tem um trem chamado NPJ. Agora nós estamos fazendo um trem chamado NAF, que é um núcleo de apoio fiscal para os cursos de contábeis. É atuar junto com o estudante universitário que vai interagir conosco, para que a gente tenha profissionais que conheçam a Receita Federal e que agem de forma ética e confiável. A gente vai dando suporte técnico e vai trabalhando esses meninos. É um barato, né? Então,
Conhecer e trabalhar no contribuinte de hoje sem tirar os olhos futuros e sem perder o controle jamais. Aí estão os alicerces de uma administração tributária forte e moderna. Por um lado, possui foco na arrecadação, que o Estado precisa de nós. O Estado, com E maiúsculo, não é o governo, nós somos órgão de Estado. Não somos órgão de governo. Mas você fica arrecadando para que esse cara filho da puta roubar. Eu arrecado para o Estado brasileiro. É assim que eu trabalho, né? Mas, por outro, não esqueça, cidadãos presentes nos nossos valores e nossa missão. Esse enfoque integrador faz parte de um movimento proativo em direção ao futuro de uma organização que ousa visualizar novos horizontes. Muito obrigado!